Olá, já te desejo as boas-vindas nesta manhã de sexta-feira ao nosso programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Randes e tenho a alegria de ter você aqui nesse já início de manhã para que a gente possa debater assuntos ao longo de todas as sextas-feiras do mais diversos temas para potencializar o seu negócio, as suas competências profissionais e também pessoais. Hoje, nós vamos falar sobre o futuro da estratégia corporativa. Olha, o nosso entrevistado de hoje, uma sumidade no assunto, um renomado no Brasil e também internacionalmente, com um celeiro de conhecimento, vai nos ajudar a entender como podemos dar os próximos passos no nosso negócio, mas de uma forma estruturada. Muito importante a gente entender, em situações de profunda transformação que nós vivemos, nós temos que identificar quais são os melhores caminhos para que a gente chegue ao resultado pretendido. Vão existir sempre situações difíceis ao longo dessa nossa jornada, mas é importante a gente saber o quê? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu ponto de chegada? E aí, nós vamos ter a oportunidade de ajustar em tempos, os nossos negócios, as nossas atividades econômicas e também o nosso projeto para que possamos alcançar dentro desses diversos elementos que permeiam uma organização, trazer resultados sustentáveis e também de uma vantagem competitiva. E eu já quero trazer para você uma frase de Marcel Proust, que diz o seguinte: os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não para o homem. A qualquer momento é possível fazer a diferença. Ora, entendendo um pouco mais nessa reflexão dessa frase, nós podemos identificar que o profissional, que seja empreendedor, empresário, executivo, que vai alavancar os seus negócios, almejar ali novos resultados pretendidos para gerar essa sustentabilidade na sua organização e também, né, em prol daquilo que ele impacta no mercado, a sua convivência também de responsabilidade social e gerando negócios e também ajudando outras pessoas a gerarem negócios, é importante a gente entender três pilares fundamentais, que o relógio talvez, né, ele é muito igual ao dia a dia, o ser humano não. A qualquer momento podemos fazer a diferença, porque nós precisamos ter esses três pilares. Paixão. O que realmente eu sou a melhor pessoa do mundo fazendo, aquilo que eu tenho realmente de vontade e de talento de realizar e que me motiva o meu motor econômico. Isso é importante, estar ali ligado à paixão. Outro ponto é a questão da persistência. Cair, levantar, faz parte de uma caminhada em qualquer área da nossa vida, seja pessoal ou profissional. Então, mas a gente precisa, nesse altos e baixos, ter o terceiro pilar fundamental, a persistência. Saber que pode até demorar para chegar naquele objetivo, mas a gente tem que traçar esse caminho e ser persistente para que aquele caminho que tem mais chance de dar certo, tem mais pontos positivos, ele vai nos ajudar a alcançar o mérito, o qual a gente tem pretendido naquela estratégia. E por falar em estratégia, vai preparando aí, compartilhe aqui o link do nosso programa para que mais pessoas possam estar agora conectadas nesse momento, para que a gente possa ter essa reflexão, insights muito interessantes do futuro da estratégia corporativa. Então, compartilhe aí nas redes sociais no nosso link do nosso programa, porque eu já vou chamar o nosso convidado de hoje. Vamos lá? Muito bem, agora é um prazer, uma alegria enorme estar aqui na presença de um grande amigo, professor Vanderlei Marinho da Silva, PhD, sócio-diretor advisor, docente da FGV e do Instituto Mauá de Tecnologia, board member do Conselheiro de Empresas. Professor, grande amigo Vanderlei, seja muito bem-vindo nesta manhã de sexta-feira ao nosso programa Gestão Empreendedora. Eu que agradeço, Randes, estar aqui com você nessa oportunidade de poder compartilhar, né, conhecimento, poder compartilhar alegria, né, junto com você, e poder compartilhar principalmente a visão que nós temos aí da parte corporativa das empresas, né, como
como interpretar, né, as empresas em termos de estratégia e como conduzir e se errarmos, né, que pode acontecer, como fazer, né, para a gente superar, né, esses processos. E só erra quem tenta, né? Esse é um É dos verdade. processos da estratégia também, né? É Faz isso, parte, faz excelente, faz parte. parte da nossa composição, inclusive da nossa humanidade, né, Vanderlei? Muito bom ter aqui você, com toda a sua sabedoria, teu conhecimento amplo aí, longas anos, né, ajudando tantas empresas e também em sala de aula, né, a gente se encontra bastante, né, em particular na FGV, nos corredores e tal, e além das nossas reuniões, que a gente brotou essa amizade sincera e fico muito feliz também de ter essa sua rica contribuição aqui. Tenho certeza que vai ajudar muito todos a nossa audiência, esses empresários, líderes, a pensar futuro da estratégia corporativa. Vamos entender como que vai estar esse futuro que já está quase como presente, vamos entender nesse sentido. Mas antes de falar sobre o tema, comente um pouquinho aí da sua jornada profissional, da sua empresa, como você ajuda aí os profissionais, enfim, os negócios a terem maior sustentabilidade. Eu tenho uma carreira assim um pouco, uma carreira um pouco mais técnica, um bom tempo, né, como engenheiro, e atuo ainda há 40 anos no Programa Nuclear Brasileiro. Trabalhei um bom tempo no Programa Nuclear da Marinha, e por ser um ambiente, vamos dizer assim, mais regrado, né, pelo próprio contexto do projeto, um dos ambientes onde Sim, eu poderia me soltar, vamos dizer assim, seria no ambiente acadêmico. Então, eu também comecei a me dedicar no ambiente acadêmico, e do ambiente acadêmico, pensando um pouco mais na parte técnica também, dedicando na sim, parte técnica, surgiu, em função da própria Marinha, a minha necessidade de uma autocapacitação em gestão, né? Uma sim, visão de autocapacitação na gestão, por lidar com temas complexos, né? Temas que exigiam ali superar, né, alguns desafios que não eram só técnicos, eles eram realmente gerenciais e em grande parte estratégicos. Os projetos eram sim, sim. estratégicos, são estratégicos, né? Legal. E aí eu fui procurando, vamos dizer assim, o meu caminho, né? Lógico, eu tive o apoio das instituições para isso, com um projeto do governo, o próprio governo também ajudou bastante. Certo. E aí eu comecei a tomar uma dianteira no processo. Eu falei assim, eu acho que eu preciso disso, né? Uhum. Eu acho que eu preciso disso, e desse eu acho que eu preciso disso, eu fiz alguns cursos internacionais, eu fiz o curso de negócios internacionais na Universidade da Califórnia, depois eu fiz um curso de Executive Program em Project Management na George Washington University, e olha só, eu fui como professor barra aluno da FGV, e por perdermos um colega, né, que coordenava esse curso, e ele, antes de pass away, né, de não estar mais com a gente, ele me indicou para assumir a posição dele, o que Legal. é o que é uma situação, assim, para mim, extremamente inusitada, porque eu não tive a oportunidade de agradecê-lo, né, o professor Salles, no caso aí, Sim, né, sim. ele Saudoso ele professor fez a Salles. indicação e não estava com a gente, né, mais. E a partir daí, então, fiz um curso de negociação em Harvard, eu achei que deveria fazer, e achei que e também, olha só o pensamento estratégico, eu falei: "Poxa, agora eu acho que eu preciso fazer o curso na melhor instituição que eu considero que pode me trazer, agregar valor", né. Sim, E quando você pensa positivo e traça, né, planos, né, para isso, é né, verdade. você consegue executar, né. E aí deu certo, fiz o curso, foi muito bom, me agregou bastante, e a partir daí, com a FGV, mais os projetos que eu estava fazendo, eu decidi, num grupo de professores até da FGV, abrimos uma empresa, Uhum. chegamos aí a 14 profissionais atuando, cada um na sua área, né? Ok. E posteriormente essa empresa foi desfeita, questões estratégicas de Uhum. pensamento, né? Todos Sim. positivos, entendermos e enxergamos que era melhor desfazer o desmembramento, e a partir Ah, desse desmembramento eu abri uma outra empresa, onde aí eu passei a ter a minha vivência mais objetivo, falei assim, bom, agora é comigo, né? ok. Antes era sempre coletivo, e agora, Tá. né, a partir daquele momento passou a ser coletivo, e a Advisor
surgiu e está sendo aí um bom apoio para mim nesse processo de condução, né, dessa empresa. Foi isso, Sensacional, está sendo assim. excelente. Ótimo. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua vida, da sua experiência profissional. Vocês que estão nos acompanhando já estão vendo aqui como que vai ser, né, a robustez do nosso conteúdo aqui, hoje com o professor Vanderlei Marinho aqui. Então, gente, fique ligadíssimo. Compartilhe aqui o link do nosso programa para seus contatos nas redes sociais também, para que mais pessoas possam acompanhar agora, já nesse início de manhã, esse nosso bate-papo. E falando, né, você comentou muito bem, né, Vanderlei, a questão do plano, né? A questão de você traçar objetivo, falando aí de uma questão também de um plano de carreira, né, que é muito importante a gente, as estratégias também, não só para o lado empresarial, mas também para o nosso momento, né, de carreira. Dick Boles, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, né, a maioria das pessoas não conseguem alavancar a sua carreira não por falta de oportunidade, mas por falta de conhecer a si mesmas. Então, o que que significa, né? É muito importante a gente saber quais são as nossas características, os nossos potenciais e fazer isso ser desdobrado frente ao objetivo. Mas o objetivo é, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou abrir uma empresa, um dia eu vou ser o melhor fazendo essa meu core business aqui. Vai ser sempre um dia, sem objetivo. E aí, né, vem a estratégia corporativa para ajudar, né? Falando aqui para os nossos empresários, executivos, que é a importância, né, do líder associado aqui ao planejamento estratégico e também do plano estratégico da a própria empresa, né? Então, como que você pode nos ajudar aí? O que é essa estratégia, então, corporativa? Então, a questão toda é a gente fazer uma análise que a gente pensa, né, em termos de ambiente, né? Ou seja, qual é o ambiente corporativo, qual é a minha consciência, a minha competência, né, e que pode ser aproveitada para entregar uma determinada proposta de valor para, vamos no primeiro momento falar do mercado, e onde está o mercado é o cliente, né? Perfeito. E, e essa perspicácia, vamos dizer assim, ela surge realmente de você fazer prospecção, né? Ou seja, você ter elementos, você ter dados, você ter informações, e um dos papéis aí na parte de direção de uma empresa, na condução de uma empresa, é realmente você estar a par das informações mercadológicas, Ok, não é? perfeito. E aí você se posicionar. Então, a partir dessa análise de ambiente, ou seja, o que a gente chama de forças propulsoras, né? E também enxergar as forças restritivas, ou seja, você, entre as forças propulsoras e as forças restritivas, você encontrar um caminho, né? Ok. Quando eu faço essa observação de forças propulsoras e forças restritivas em termos de um caminho, né? Eu sempre penso assim, em termos de educação, você aprende a usar essas ferramentas para fazer essa análise de forças propulsoras e restritivas. Mas o mais interessante desse processo, e que todo mundo utiliza essas metodologias, e às vezes até os mesmos números, mas com interpretações diferentes, porque a atuação no mercado depende do mercado em que você vai atuar, Sim, sim. surge daí uma situação inusitada, que é aonde você tem as forças restritivas, é um caminho que a grande maioria das empresas não querem seguir. É onde você tem os riscos, né? Exato. E justamente aquelas empresas que mais se destacam, que têm, às vezes, um ponto diferenciado nesse processo, né, são aquelas que vão para essa zona de risco, né? Então, quando você aborda a parte de estratégia, você procura um caminho suave, vamos dizer assim, né? Um caminho sustentável, um caminho que Sim. você consiga elaborar os processos, que você consiga encontrar os parceiros necessários para a condução desse processo, mas também existe aquele ponto de risco, e eu sempre enalteço o ponto de risco, né? Na maioria das Sim. vezes, é ali que surgem as E grandes oportunidades, e as pessoas que estão dispostas a correr esse risco acabam tendo sucesso também. perfeito, perfeito. E aí é importante disso que você comenta, os empresários, né, quando estão montando a sua estratégia, tem que saber, né, o que nós sabemos, né, que é o que você falou, qual que é o seu negócio, né, o que que você é muito bom a fazer, e o que nós não fazemos, né? Então tem que entender também o que que a empresa faz e ela também tem a sua delimitação.
E ali, quando ela entende o que ela faz, ela vai em frente. Logicamente, nós não vamos ter nenhum estado da arte, né? Um caminho, vou Uhum. pegar um caminho que não tem ponto nenhum negativo, não tem nenhum risco, não tem nenhum risco negativo, tem só risco positivo, só vai dar bom, né? Ué, mas vai ter momentos que vão dar ruim também. Então é o trade-off que nós comentamos na linguagem estratégica, que é aquele dilema. O executivo ele sempre vai, eu vou para o caminho A ou o caminho B. Importante saber aonde que eu quero chegar. Senão, qualquer caminho vai levar para algum lugar, como dizia lá Alice no País das Maravilhas, né? Então, o que podemos pensar em relação à estratégia de hoje, né? É possível planejar em rápidas mudanças, cenários que a gente está vivendo agora, um pós-pandemia, né? Que as empresas também se reestruturaram muito ao longo desses 2 anos, né? Então, nessas mudanças de cenário interno, externo, como que está sendo a estratégia nesse momento de profunda transformação de mercado, propriamente dito também, né? Eu acho que a grande questão é realmente você lidar com a ansiedade, né? Porque essas mudanças, elas promovem uma ansiedade, né? Uhum. E podem colocar em dúvida, né, uma decisão que você tomou estratégica, vamos dizer assim, num passado. Agora, Sim, a grande vantagem da estratégia é que, se você conduziu bem a sua análise preliminar, que definiu um caminho que você vai seguir, a estratégia ela tem vamos dizer assim, um fio condutor que principalmente nos dá segurança, que é sim. você alcançar o máximo, ter um long range, vamos dizer assim, de alcance dessa estratégia, da condução da estratégia, da implementação da estratégia. E para você implementar a estratégia, você vai se valer dos projetos, né? Uhum. Então, os projetos é que vão dar essa, entre aspas, uma segurança na condução daquilo que você decidiu que ia fazer. E Certo. nem todos os mercados, apesar de a gente ver mudanças Uhum. comportamentais, de sociedade, de desejos e de vontades, etc., no qual você Sim, pode estar inserido, né? Nem sim. sempre essa mudança ela vai interferir na sua estratégia, de forma que, diante daquela estratégia que a gente chama de estratégia deliberada, aquela que eu estou conduzindo, uma estratégia emergente, ela pode sim fazer um movimento, né? Mas se você fez a análise, olha lá, vamos voltar ao passado, uma análise bem estruturada, um plano bem estruturado para 2, 3, 4, 5 anos. O que muita gente fala assim, nossa, mas 5 anos, você consegue fazer um plano para 5 anos? Você consegue fazer um plano para 5 anos desde que você trace os projetos associados à estratégia que vão transformar a estratégia em realidade. Então, se tem um Verdade. projeto lá de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles foram aprovados, né, para você Sim. alcançar aquela estratégia, estão em condução, são esses projetos que vão sustentar vamos dizer assim, aquela estratégia. E o projeto vai virar processo. Quando Uhum. ele virou processo, ele está sendo, agora sim chegou o momento, né, do mercado, aquele produto ou serviço, né, que você se propôs estrategicamente a oferecer para o mercado, ele está sendo validado, ele está sendo introduzido, ele está numa fase de crescimento, né, de Sim. penetração no mercado, né, e é onde a sua estratégia vai começar a mostrar, falar assim, agora eu estou na fase do resultado, né? Todas as etapas preliminares são as preparativas, são as condutivas, vamos dizer assim. Agora sim, agora que eu estou com esse produto, esse serviço no mercado, eu estou agora obtendo o resultado. É ali que você tem, então, que observar realmente como é que está, se a sua estratégia está se valendo e se há necessidade de você fazer ajustes, né? E sempre com calma, Perfeito. sempre com a segurança, para assim, olha, fiz bem a parte de análise, fiz bem a parte de formulação, estou agora na fase de implementação, agora Uhum. colher os resultados esperados, e se tiver que fazer ajustes, vamos fazer esses ajustes. Mas para todas essas etapas, desde a fase de análise, a fase de uma formulação de uma estratégia, a implementação, a Sim. condução da estratégia, por sorte, nós temos uma série de ferramentas, né? E também temos as Isso. experiências de quem Uhum. passou, não, olha só, não passou por aquele produto ou serviço, que eu espero que seja o objetivo da sua estratégia, que foi o de Uhum. alcançar um diferencial competitivo. Então, o seu produto, o seu serviço no mercado, esperamos com a estratégia, ele surgiu de uma busca de um diferencial competitivo. Ser diferente em Ok. relação aos demais, mesmo tendo um produto comum no mercado, né? Muito parecido. Então, se você passou por esse processo, utilizou lá as ferramentas que, que, que são apresentáveis, que são apresentadas aí nos cursos até que nós atuamos, não Uhum. é? Sim. É possível você estabilizar esse processo, não ficar tão à mercê, né, vulnerável a essas Sim, mudanças sim. e ter esse caminho muito bem traçado.
Sensacional, porque a questão que você trouxe, né, primeiras palavras que você trouxe aqui na nossa reflexão, nessa provocação que eu fiz aqui para você, foi exatamente a ansiedade. E o profissional ele fica com alta ansiedade quando ele não sabe qual o resultado que ele deseja alcançar. E isso traz, né, um cenário muito obscuro. É o que você falou, poxa, fazer há 5 anos, né, tem, nação, Estados Unidos faz o seu projeto de como país 20 anos. China, a gente coloca muito mais anos, né, Uhum. 50, até mesmo 100 anos. Quer dizer, de acordo, mas logicamente, o que que vai acontecer lá na frente, mas ele vai fazer o quê? Revisar essa estratégia ano a ano, ver o que você comentou, quais projetos, até mesmo foi o que a gente falou, o que nós sabemos fazer, vamos continuar, e o que nós não fazemos para expurgar do processo, porque isso aqui não é meu negócio. Né? E aí vai redirecionando o negócio, a empresa como um todo, frente àquele objetivo traçado. Agora, me resgatou aqui um momento que eu tive em sala de aula, né? Aquelas histórias, os causos, né? Os famosos causos que a gente vai guardando ali, né? Na nossa memória e tal. Eu brinquei no meu caderninho digital aqui de anotação. Aí eu estava perguntando sobre estratégia, né? Em sala de aula ali para os alunos, falando, ó, gente, quem que as suas empresas têm estratégia há 5 anos. Uma sala lá que a gente tem, né, 40, 50 alunos, né, os gatos pingados levantaram a mão. Para 5 anos, conhece a sua estratégia da empresa. Para 3 anos, alguns outros lá levantaram. Para 1 ano, começou a aumentar um pouquinho mais o quórum. E aí eu falei assim, quem não tem estratégia? A grande maioria. Né? Não tem nem Passei por isso estratégia, também. passou por Passei isso. por isso. Aí, Passei por a- isso. aí olha só, aí esse é o caos, né? Aí teve um aluno que falou, professor, mas eu faço a minha estratégia mensalmente. Você não perguntou isso? Eu falei, ixi, rapaz, conta esse segredo. Como você faz mensalmente a sua estratégia empresarial? Né? É muito simples, professor. Eu pergunto para minha secretária quantos boletos que eu tenho que pagar no mês. É o fluxo de caixa. A estratégia dele é fluxo de É caixa. fluxo de Então, caixa. é o que a Você, gente vê, infelizmente, você, o empreendedor, né? Sim, por favor, pode falar. você falou uma coisa muito importante. Esse seu caso também aplico esse tipo de pergunta. E Aham, na maioria das vezes, os profissionais, né, os sim, gestores que estão ali com a cursando com a gente. gente ali o É, curso, eu pergunto: você conhece a estratégia da sua empresa? Quem conhece, levanta a mão. E é, às vezes, dependendo do grupo, você encontra pessoas que falam assim, pouca gente levanta a mão. é. Aí qual que é a minha relação? Quem são os gestores Aham, aqui? Quase 100% levando, não, sou gestor. Eu falei, aham. se você é gestor e não conhece a estratégia da sua empresa, pergunto para você, Imagina. para onde você está levando a sua empresa, né? E aonde que existe uma sintonia nisso, entre Uhum. a empresa que não fez esse gestor, né, ter ciência da estratégia e o gestor que não foi atrás de saber qual é a Ta estratégia que a empresa tem. também tem a meia-culpa, né, não é só da A meia empresa também. É, Exatamente. Então você tem que balancear esse processo. Na realidade, assim, os 2 têm que estar conscientes, né, é. do objetivo que a gente tem que alcançar. Aí, isso nos traz a uma só rapidamente falando isso, Sim, da sim, qual é a perfeito. estrutura organizacional que você montou para alcançar aquele objetivo corporativo. É fundamental você fazer o que nós chamamos de adjust fit, né, ou seja, Uhum, você, estruturar a empresa para alcançar uhum, aquele resultado. Então, quando você faz dar uma mexida na estrutura organizacional, né? Em função de estar com uma estratégia deliberada, estou conduzindo, veio uma emergente, de repente você tem que fazer um ajuste também organizacional para alcançar aquele exato. resultado. Então, esse tipo de ação dentro da estrutura é importantíssimo para você poder continuar, né, seguindo o caminho que foi traçado lá pela estratégia. E a consciência de todos, falando qual é o nosso objetivo Perfeito, estratégico, é esse, né? perfeito. O objetivo estratégico, porque imagine só, se esse gestor ele não sabe, nesse exemplo que você trouxe aqui, imagine os seus liderados. Uhum. Sim, Aí sim. a gente fica ali, né, uma organização caótica na sua estrutura organizacional, porque ela Uhum. tem baixa autonomia e baixo alinhamento. Porque ele não Exatamente. sabe para onde que nós temos que ir e também com isso ele também não tem autonomia porque ele vai estar lá no comando e controle, né, naquela Exatamente. visão E aí que você vai de encontro ao papel do líder e liderados, quer dizer assim, é, quando há uma convergência e todos recebem, né, o retorno daqueles objetivos alcançados, já que você vai colocar metas, né, métricas ao longo desse percurso para saber se você está alcançando o resultado, isso é o feedback para toda a empresa, sim, todos vão ficar ali, vamos dizer assim,
alinhados com aquele processo, porque os resultados estão sendo alcançados. E, se não estão sendo alcançados, o porquê que não está sendo alcançado também pode ser um fator motivacional. Quer dizer, pode ser um problema Sim, estratégico, mas pode ser um problema de processo, de condução de processos, né? exato, E exato. o que exige também uma ação, né, de controle para você poder fazer a gestão estratégica daquele processo que você implementou. Perfeito, porque a gente, né, vê aqui muitos empreendedores, né, começando seu negócio. Gente, não é só dinheiro, né, você colocar no negócio. Se você não tiver estratégia onde você vai levar, você vai perder esse dinheiro rapidamente e vai ficar endividado, não vai conseguir fazer o seu negócio se despontar, que é o Vanderlei comentou aqui, que é o diferencial, porque você não sabe o que é o diferencial do seu negócio. Não basta ter dinheiro, simplesmente, né? Por exemplo, um franqueado, ele pode comprar toda uma estratégia, né, da sua franqueadora, mas se ele não conduzir, porque ele tem a microestratégia ali, a sua autogestão é muito importante naquele momento daquilo que ele está fazendo. Pode comprar estratégia de marketing, pode comprar estratégia, os softwares e tudo, ele pode quebrar uma franqueada. Ele pode quebrar, então nada está, não, vou me eximir dos riscos negativos. Você comentou, vou ter uma franqueada. Mas também, se não mudar, é o que você falou, a mentalidade. Então, fluxo de caixa é importante olhar, mas ele não faz parte ali, ele não é ele que é a sua estratégia. Você tem que ter a sua estratégia para melhorar seu fluxo de caixa, né? Para aumentar sua rentabilidade, né? E aí, dentro desse ponto que você traz, é muito importante essa questão dos elementos da estratégia, né? Como, né, a gente falando aí desse movimento, né, das estratégias emergentes, que a gente traça um caminho, mas os cenários estão mudando. Você mesmo trouxe agora há pouco, né? A ansiedade do próprio mercado como um todo mudando a todo momento, muito rápido, as formas de consumo, de venda, da própria forma da gente se relacionar com as marcas e também com a nossa sociedade, de modo geral, mudou tudo em relação à pandemia. E dentro desse contexto, né, dessas mudanças, né, quais são essas propostas de valor que a empresa pode identificar? Você trouxe essa palavra diferenciação, né, para ajudar um pouco aqui a nossa audiência a entender, para ter essa vantagem competitiva e sustentável no negócio que ele realiza, independentemente da área. A gente não está falando aqui que precisa ser uma multinacional, né? Quanto maior, mais preocupado fica, porque se caiu, a queda é grande, né? Mas independentemente, eu posso ser ali, né, uma loja de bairro, eu tenho que ter a estratégia, eu tenho que ter essa consciência empresarial para ter essa vantagem competitiva e sustentável. O que você poderia trazer aqui para nós dessa proposta de valor, então, Adele? Então, um dos grandes elementos aí da estratégia é realmente você fazer com que o seu mercado, e quando eu falo mercado, já disse, são os clientes, eles enxerguem a sua proposta de valor. Porque você pode encontrar o mesmo produto em diversas fontes atualmente, né? Sim, Mas às vezes o diferencial é a entrega, o diferencial é a qualidade, o diferencial é o preço, o diferencial é a velocidade, o diferencial pode ser o pós-venda, não é? Ou seja, nós temos vários elementos que você tem que destacar, né? Se você está trabalhando num mercado onde há produtos similares com a mesma sim, conotação, tal, por que eu vou procurar você? Por que eu, cliente, eu vou procurar você para comprar aquele produto? E lembrando sempre que agora, com a facilidade que nós temos de acesso às informações, que você vai fazer uma pesquisa, né? Você vai fazer uma pesquisa objetiva, entrando nos aplicativos que vão oferecer lá, talvez, né, esse produto, esse serviço que você sim, sim, está procurando, e você também vai fazer contato com colegas que tiveram experiência. Poxa, estou procurando isso, Randes. O que você acha? Rapaz, já tive uma experiência com isso, foi muito boa, né? E sim, experimentei tal coisa. Quer dizer, esse tipo de informação que a gente acha que é pequena, ela tem um poder bastante grande, não é? E então a proposta de valor significa qual é o significado daquele produto para você, né? Eu sempre sim, comento assim, você quer fazer uma viagem, né? Você pode ir de carro, você pode ir de Uber, você pode ir de avião, dependendo da cidade, né? sim, Você pode ir de ônibus, você pode ir a pé, tudo vai depender do seu propósito. Agora, qual é o meu exato, propósito? É chegar em tal lugar. Bom, é só esse? Agora, se você falar assim, eu preciso chegar em 4 horas. Bom, se é, você chegar em 4 horas, está a 400 quilômetros, você pode ir de carro, talvez carro dê. uhum, é, Agora, eu preciso ganhar tempo, porque eu preciso ir e preciso voltar e ainda tenho uma reunião hoje, né? Bom, aí é, se a cidade tiver, você vai ter que ir de avião. Então, assim, sim, quais são o que você busca como resultado final desse teu processo?
não é? Exato. Uma outra situação da proposta de valor, ela tá enquadrada na situação de o que o cliente procura, né? E qual é a sua capacidade de entregar essa proposta de valor? Qual é a distância que eu estou desse ponto, né? Em termos estratégicos, quanto que eu preciso investir do lado de dentro da empresa para que eu tenha essa transparência e chegue esse valor para o cliente, não é? De que forma que esse valor vai ser apresentado, né? Existem formas, o próprio produto em si pode trazer inerente essa Sim, proposta de valor, assim como você pode sim, usar os elementos de marketing para você alcançar, né, essa visibilidade no mercado sim, da sua proposta de valor. Então, são todos elementos que eu falei da estrutura organizacional e da estratégia que você tem que pensar. E o fluxo de caixa, como você ressaltou, ele vai ser o resultado, né? Agora, ele vai ser resultado de um investimento, né? Nós não exato. comentamos isso ainda, mas quanto que eu tive que investir para obter o retorno que eu estou buscando, né? Eu vou Sim, conseguir empatar quando, né? Que a gente fala do tal do payback, né? Quando que eu vou é, conseguir empatar? E a partir daí, quando é que realmente eu vou ter lucro nesse processo? E exato. principalmente depois, pensando em estratégia, né? O que é que eu vou fazer com esse lucro? Eu vou reinvestir na empresa? Eu vou abrir uma outra unidade de negócios? Uhum. Eu vou distribuir esse lucro para os funcionários da empresa? Eu vou distribuir em dividendos para os acionistas da empresa, Sim, né? E então você já começa a pensar nessa estrutura organizacional. Bom, tem investimento, eu tenho lá o conselho de administração também, que está ali para ajudar nesse direcionamento corporativo, se a empresa for uma empresa grande, né? sim, Numa sim, empresa sim. pequena, o conselho Estruturado. da família ajuda, Isso aí, não é? muito bom, é verdade, é verdade. Ajuda e bastante. Interessante, né, dentro dessa visão da sustentabilidade do negócio, que você nos ajuda aqui a fazer essa reflexão, de que a empresa, ela necessariamente, ela precisa olhar todas as áreas, não é simplesmente ter isso aconteceu muito na década de 70 quando surgiu a palavra marketing, né, ou seja, a questão de gestão de mercado que veio o marketing, a nomenclatura de marketing, era um tal de planejamento estratégico que as empresas tinham. Aí você pergunta, sua empresa tem planejamento estratégico? Fala, tem. Aí trazia aquele livrão grosso, não sei o quê e tal. E o que você está fazendo? Não, está aqui na gaveta, mas eu tenho. Não faz nada com isso. Não adianta. O que, que a gente vai ter, né, com aquela informação, fazendo um plano de ação, avaliando os cenários e principalmente falando, né, o que, que eu quero deixar, né, de importância para aquela minha comunidade. Aí a gente traz, já deixando aqui uma reflexão também para a nossa audiência, 4 perguntas têm que ser fundamentais ali para que a gente possa identificar também essa atividade no caminho. Quem é o meu público, né, que você comentou muito bem, quem que é o seu cliente, para quem que você vai atender, para qual que é a sua, né, ali a identidade desse cliente que vai consumir seu produto ou serviço, qual é a dor dele, né, às vezes é estranho a gente falar dor, mas qual é o problema, mas é o comum a Muito gente comum dentro hoje usar da esse termo, né? nomenclatura, Qual é a dor que é, você vai qual atuar, a né? dor que ele tem do meu Aham, negócio, né, olhando para o meu negócio. tá. Aí vem a minha empresa. Qual a solução que eu vou oferecer para ele mitigar aquela dor, que seja, ou ele, eliminá-la. E aí vem o quarto elemento que você trouxe, aí o pilar muito importante do marketing. Como eu vou comunicar com ele? É a notoriedade, né? Você trazer essa forma de construção, a gente chama do posicionamento, aí vem posicionamento competitivo. Como eu quero mostrar que eu posso oferecer aquela solução para que ele tenha ali, eliminar aquela sua dor. E aí, a gente está falando um outro pilar, né, Vanderlei? Pessoas. A gente está falando aqui, né? A empresa tem talentos? Qual a capacidade de gestão estratégica? Quais são essas metas definidas para alcançar esses resultados esperados? Então, como a gente entender todo esse pilar de pessoas que é fundamental dentro das organizações e o que se a gente acerta, não acerta, né? Como a gente pode corrigir essas rotas e, inclusive, né, revisar essas metas. O que que você traz aqui nessa reflexão, né, sobre essa capacidade de execução na gestão estratégica? Então, capacidade de execução. Bom, a empresa não é
a estrutura, como está aqui, prédio, janela, né, Aham. o ambiente. Não, isso não é empresa. A empresa realmente é formada pelas pessoas, né? E por isso da importância de você ter a consciência e dar ciência no nível estratégico dos objetivos que estão sendo alcançados, estar aberto a receber, né, eu diria, a palavra seria informações, né, que muitas vezes você, no papel da liderança, de condução desse processo, você olhando para números muito macros, para resultados, etc., etc., você não se aproxima, né, muito do seu processo, vamos dizer assim, como está sendo conduzido. Então, você se aproximar das pessoas, você ouvi-las, né, olhar para o ambiente interno e, às vezes, se fazer entender, né, que, às vezes, você não é o computador que vai resolver uma estratégia. Não é? Você fala assim, eu vou aumentar a capacidade da minha empresa, eu vou colocar mais recursos dentro da empresa. Esse recurso dentro da empresa, o cliente não enxerga se você colocou um supercomputador ou um computador dentro da empresa. A proposta Uhum. de valor, ela está do lado de fora da empresa, né? É aquilo que você entrega realmente para a credibilidade, os valores e tudo mais que estão associados àquele produto e serviço. Mas, internamente, esses elementos, né, o ambiente, a forma como a condução desses processos é conduzida, e até a satisfação, quando você retorna e fala, o meu produto, nós alcançamos esse resultado, nós estamos numa geração 3 do nosso produto, geração Sim, 4 do nosso produto ou serviço, né? sim, sim. Conseguimos acompanhar a evolução do mercado, colocando os elementos hoje, que você pode colocar o que você quiser lá de elemento propositivo hoje que a gente tem que acompanhar e saber o que pode impactar positivamente ou negativo a sua empresa. Você pode falar de inteligência artificial, você pode falar de machine learning, deep learning, transformação digital, são todas, vamos dizer assim, elementos que não deveriam ser só palavras, simplesmente você ouvir que tem isso, não, o gestor e todos dentro da companhia tem que estar a par desse Entendi. processo. Eu tenho que chegar até a empresa e falar assim, olha, existe essa, vamos dizer assim, essa nova onda, né, Sim, que a empresa XYZ, que às vezes não é concorrente, mas que está aplicando aquela ferramenta, pode nos trazer algum benefício. E criar sim. o que a gente chama de workshops internos, né, promovendo essa Perfeito. divulgação desses temas, desses processos, né, objetivando essa catalisação, essa aglutinação, essas oportunidades. O público interno tem que enxergar essa oportunidade e gerar essa catalisação nos níveis, em todos os níveis que nós consideramos, os 3 níveis, né, estratégico, tático e operacional da empresa. Perfeito, perfeito. Você trouxe um ponto muito importante, né? Envolver as pessoas, né? As pessoas precisam estar envolvidas, gente, na decisão que as afetam. Se a minha empresa vai crescer, essas pessoas têm que estar junto comigo nesse crescimento da empresa. Se a minha empresa vai passar por uma turbulência, essas pessoas têm que estar envolvidas para saber também, olha, eu preciso mais aqui, preciso, cada um dentro da sua corresponsabilidade, e aí vem, né, a questão, muitas vezes, dentro desses, vamos dizer assim, essas incubadoras de ideias aí que a organização pode trazer, é a cocriação. É fundamental. Os líderes, gente, não têm as melhores ideias. Pelo contrário, as melhores ideias vêm de pequenas boas ideias, sendo né, complementares. Aí sim vem aquela, poxa, a saída estratégica é aquela ali. Mas tem que ter essa movimentação, né? Tem que ter esse olhar para dentro, né? Saber que as pessoas elas têm algo que contribuir e como elas podem contribuir dentro do seu conhecimento aquilo que precisa ser realizado. E aí, para aquilo que precisa ser realizado, a gente já está quase chegando no finalzinho aqui do nosso programa. Bate-papo bom é assim, passa rápido, mas dá conta, só, como diz nas boas Minas Gerais. Exatamente. E aí a gente faz essa cocriação, a gente faz esses workshops, a empresa vai trazendo ali, alinhado as suas estratégias, trazendo resultados, as metas, né, são programadas, são alcançadas, e se superarmos essas metas, né, os resultados, como essa empresa pode proceder? E aí, qual que é o pós dentro, a estratégia funcionou, deu certo, e fazer o quê? Então, o objetivo da empresa, né, é sempre atender o mercado, né? Então, o olhar do gestor, vamos falar agora, se agora eu tenho uma empresa Sim, nessas conotações que nós colocamos aqui, né, todos enxergando o nosso objetivo, estão sendo alcançados, resultados, fluxo de caixa, né, eu estou conseguindo ter equilíbrio nesse processo e tentando a minha vantagem competitiva ela está sendo observada no mercado, né? certo. Agora é a hora de você repensar novamente a sua estratégia, né?
de abrir o portfólio, aproveitar outras oportunidades, né? sim, E, de repente, você também fomentar outras empresas. Outro ponto importante, né, quando você sim, tem aí, vamos dizer assim, vamos dizer que você está com capital, né, que ok. está sobrando. Você fala assim, pô, mas você está falando de uma situação que é muito difícil de acontecer. Depende da sua estratégia, né? Exato. Então, hoje, particularmente, eu posso falar que eu tenho olhado muito para o mercado de capitais. Então, há oportunidades também, e o gestor tem que estar consciente disso, de você Sim. ter uma melhora no seu fluxo de caixa, né, com o seu produto e o seu serviço. Mas quando você tem Perfeito. uma receita, né, onde você Uhum. tem vamos dizer, a capacidade de investir, né, Sim, aí o gestor ele tem que pensar, eu vou investir num projeto interno na empresa ou vou investir no mercado de capitais? Eu vou aproveitar, eu tenho consciência, né, sim. se você tiver essa estrutura, essa consciência de como trabalhar também com dinheiro, vamos falar assim, Perfeito. né? Sim, Será que sim. não é o momento de uma parcela desse meu capital, dessa minha receita, eu Uhum. investir também no mercado de capitais, né? Com a consciência também dessa situação. Também é risco, né? Exato. Mas nós, nos gestores, vamos dizer assim, nós temos que ter essa consciência. Falar assim, o que eu posso fazer uma antecipação? Às vezes, uma antecipação, que a gente fala do hedge, né? Você fazer Uhum. uma cobertura, né? Num processo corporativo, você é, fazer um adiantamento de uma compra, de uma aquisição, de um capital que está sobrando, porque você está Certo. vendo que depende de uma Uhum. importação, alguma coisa, você antecipar uma compra dessa, você melhora, né, o teu processo e vai potencialmente poder ter outras oportunidades a partir disso. Quer dizer assim, então, fazendo o estoque, que Uhum. Tá. existe o conceito do just in time, mas o just in Aham. time ele pode ser pensado também, né? E Exato. existe o conceito do mercado de capitais. Se eu tenho esse capital, hoje, eu poderia dizer que, particularmente, o meu equilíbrio ele está nessa parte de investimento também no mercado de Uhum. capitais. Sim. Né? Então, eu tenho o meu produto, eu tenho lá o meu serviço, tem a empresa, está acontecendo, mas eu também tenho que olhar para o mercado de capitais, e aí basta fazer uma boa seleção, né, por um período, faz lá um trial, né, por Perfeito. um É. tempo, vê essa oportunidade, analisa lá, se a sua estrutura tem, ó, se for, né, o seu Chief Financial Officer, Uhum. responsável por essa parte financeira da empresa, ele pode te Sim, apresentar uma proposta disso. E aí você vai, sim. né, no mercado de capitais, procurar também oportunidades. Então, veja, nós estamos falando aí do lucro, né? O que Sim. fazer com o lucro, Exato. né? Exato. Então, É. uma estratégia bem feita. E a outra situação nós não falamos aqui, né, Uhum. assim, profundamente, mas e se não der certo? Muda a sua estratégia, né? Se ela, É isso porque aí. uma estratégia nunca dá totalmente errada, ela vai caminhando para uma situação, né, Uhum. positiva, estável e talvez não tão positiva. E aí cabe a você, né, vamos dizer assim, as lideranças, não tem Sim, sempre um líder só nesse processo, sim, sim. encontrar esse caminho. Então, o mote é esse. O futuro da estratégia, qual que é? Ela depende da estratégia anterior. Esse é o grande ponto, né? O meu futuro depende da estratégia anterior. Eu estou crescendo, eu estou estável, eu estou, né, numa situação de vulnerabilidade. Estratégia Exato. em cima o tempo todo, né? Ou Sim, sim. seja, a estratégia ela acontece sempre quando você tem estratégia e quando você não tem, ela te fala assim: eu tenho que ter uma estratégia. Quando você está nela, você está conduzindo aquele processo, você já está nela. E quando você não está, você fala assim, preciso de uma estratégia. Então, ela está sempre no entorno, ela está sempre sendo acionada e deve ser sempre, vamos dizer assim, implementada em função das capacidades que temos. Né? Esse acho que é o grande mote aí do nosso conceito de estratégia. Sensacional. E você trouxe aqui, né, como eu atuando na Marinha, também tive aquela oportunidade de fazer o trabalho com os fuzileiros navais, né? Um navio sem comandante, ele fica à deriva, né? Uhum. É a mesma É coisa, a por aí. empresa sem estratégia, ela vai encostar em algum canto, mas e esse canto, o que fazer com ele, né? E bem, né, você comentou, a questão é, sempre existiu um passado, existe um presente e haverá um futuro. Então, refletir, né? Eu costumo dizer com alguns clientes falando o seguinte, olha, faz um comparativo, né? O quanto você cresceu de um ano anterior para o outro ano, né? Número de clientes, vamos supor, né? Vamos pensando aqui numa questão de clientes. Está crescendo? Está mantendo estável? Se está mantendo estável, aí é o que você falou, a estratégia está sinalizando, vai dar ruim, o ano que vem Exatamente. vai cair.
Porque eu estou mantendo estabilidade não significa que está bom. A questão é o quanto a gente está fazendo para manter esse crescimento e aí analisar como que a gente pode fazer melhor. E as Deixa startups, né? Deixa eu só falar isso, você vai falar de startup, eu só falar, ó, esse é o grande ponto aí, eu vou deixar você falar da startup que você vai puxar. Mas Tá, quando você pensa no mercado de capitais, sim, não é que você está recebendo um retorno, você está pensando, como nós falamos, você pensa só no fluxo de caixa. Você tem que pensar que quando você investe no mercado de capitais, você está investindo em empresas, que não foi você que exato. selecionou eventualmente, você pode até Uhum, selecionar uma empresa específica, vou investir nessa empresa, mas você pode sim, aplicar num portfólio de empresas. E essas empresas podem ser até startups, né? sim, Elas vão receber esse capital e elas vão crescer e você cresce junto. Quer dizer assim, você não precisa necessariamente depender só do seu produto ou do seu serviço, né? Quando você exatamente. fizer o dinheiro trabalhar por você também, você Uhum, empresa, que eu estou falando, não você sim, pessoa, sim, objetivamente, né? Mas quando você está físico, investindo sim, no mercado de capitais, você está investindo em empresas, né? O Randes investindo no mercado de capitais, tem a empresa dele, está lá, e agora eu vou investir um pouquinho no mercado de capitais. Você está investindo, por exemplo, na minha startup, né? sim, Vamos supor, se eu tivesse uma sim, startup, sim, o que é? Eu estou precisando de um fomento. Como é que eu vou fazer? Eu vou tá, buscar o investimento, né? Apoiadores. exato, exato, Pode ser objetivamente o Randes está investindo diretamente na minha empresa, me procurou, falou, quero investir nesse processo teu, mas eu posso investir no mercado de capitais sim, abertamente, e fomentando o mercado, né? Esse é o perfeitamente. pensamento. Agora continua aí com a sua startup. Não, Vamos lá. e é exatamente, né, essa questão da startup aí, tem o tal do planejamento Lean, né, que tem que ser muito dinâmico também, né, que é o planejar, testar e adaptar, né. Uhum. Então, nessa movimentação de adaptabilidade, né, de estratégias, como que, por exemplo, um empreendedor, né, como ele decidir, né, vou trabalhar numa empresa, vou constituir uma empresa tradicional, vamos dizer assim, ou vou para um caminho de uma startup? Porque às vezes as pessoas têm uma ilusão que startup não quebra, quebra também, gente, como empresa que vai iniciar. Então, não, vou abrir startup porque é a palavra da moda, né? Então, tá, para meu negócio ser sustentável, mais uma vez. Existe diferença? Como que é esses caminhos aí que você pode nos ajudar nas Então, estratégias? quando a gente fala de startup, né, quando você falou Lean, vamos falar de enxuto, né? A startup não tem essa estrutura como nós comentamos aqui, não tem uma estrutura organizacional estabelecida, não tem o CFO, né? Uhum, Duas, três, quatro pessoas tiveram lá um spark, uma ideia, né? sim, E aí estão sendo ajudados, às vezes começam com uma ajuda até vamos dizer assim, capital pessoal, às vezes um capital familiar, né? sim, E se bem pensado, se bem apresentável, né? Se criar visibilidade, né? entendi. Vão receber o apoio de outras empresas, com certeza, né? Isso. Agora, qual que é o grande dilema da startup, né? O grande dilema é esse Uhum. ponto de transição. Vai chegar uma hora que ela, É, nessa fase de crescimento, e está aparecendo, estou satisfeito, está indo, está é, incentivado, está motivado, que ela começa a perceber, melhorando fala o assim, valuation, né, aumentando o valuation, valuation, quer dizer, cada aparecendo no rodada. mercado, né? É, O capital tangível está lá aparecendo, o intangível, né? Que nós estamos comentando aqui, está aparecendo também, e ela vai precisar montar a sua estrutura. Ela fala assim, pô, está faltando a área de marketing para mim, está precisando da área do financeiro, eu estou precisando melhorar a parte de produção, né? Aí sim, começa a procurar os talentos para se estruturar. Então, o caminho da startup é ela se consolidar como uma grande empresa, etc, sim, etc, quando ela não é incorporada, né? é, Quando ela não é totalmente adquirida, incorporada uma e aí estrutura. mais alavancada ainda em termos de processo. Então, o caminho da startup, existem várias empresas, né, que fomentam, né, esses processos. Sim. Não quero citar empresas, mas conheço muitas Ah, aqui que sim, fazem sim. a Perfeito. própria Porto Seguro, né, É, tive lá nesse é. ambiente deles lá fomentando, a empresa chama Oxigênio, né? Uhum, Então ela cria uma estrutura onde ela faz uma análise preliminar da proposta de uma uhum, startup, ela entra como apoiadora, 5, 10% daquele valor da empresa passa a ser da Porto Seguro e mais, parece que tem sim. uma financiadora externa, europeia, que está Uhum, junto, né? Então, tá. 10% da empresa, mas em 2 anos aquela empresa tem que acontecer, né? Sim. E o que ela faz nesses 2 anos? A própria Oxigênio,
ela apoia aquela empresa para ela acontecer financeiramente, com treinamentos, com pessoas, etc. Por quê? Porque ela tem interesse naquele prazo de 2 anos, e muitas vezes Sim. acontece antes, daquela empresa cair nessa situação. Falou, deu certo, está com visibilidade, Agora, o valuation dela melhorou, e aí tudo acontece. Então, eu acho que a startup, todo mundo começou como uma startup. Todas as grandes empresas hoje, que se pensa em grandes empresas, começaram como startup. Então, o grande valor da startup é essa, é poder testar o sistema. Né? Como exato. você falou, se tiver que errar, que eu erre logo e já passe para outra Ah, estratégia rapidamente. Né? exatamente. E é isso aí. Não ter E medo, essa né? é a grande vantagem da startup. Ela não tem uma estrutura muito grande, então a mobilidade dela é bastante grande. Né? Ela consegue se movimentar no Perfeito. mercado, penetrar no mercado e sair do mercado com Também. uma facilidade muito grande. É isso aí, é onde as empresas acabam fazendo esses hubs de inovação, né, que você colocou aí, né, também Uhum. fomentando novas ideias, e algumas dão certo, outras não, mas está tudo bem com isso, porque faz parte, aquela que vai dar certo vai dar um resultado bem interessante para a Bem organização. É aquilo que interessante. você comentou. Às vezes o investimento está ali, poxa, eu vou criar aqui um hub de inovação na minha própria empresa, porque depois ela, quando ela tiver a vida própria, aí é spin-off, né, que a gente chama do Open Innovation, ela vai agora para uma outra diretoria, vai para uma outra estrutura e tal, mas faz parte de toda uma holding, aí você vai Você, aumentando você capilaridade do seu tocou num ponto negócio. importante. Quando você fala no Open Innovation, você tem que ter o Open Strategy. Existe Exato. esse conceito. Porque se você enxergou, se você, nós enxergamos nessa uma ferramenta, olha, eu tenho o Open Innovation, inovação aberta, tanto a minha ideia de fora pode ser abordada na minha empresa, como a minha ideia de dentro da minha empresa, eu posso vendê-la se eu não for aproveitar na minha empresa. Para Perfeito. essa gestão mais macro, eu tenho que ter um Open Strategy. A empresa tem que estar aberta para a estratégia desse tipo de Open Innovation. Né? Você vê que Sim. quando o pessoal fala de Open Innovation, parece que é uma coisa assim meio que dentro da empresa, mas ela é solta, ela tem toda uma Uhum. liberdade, tal. Não, mas em termos de estratégia, a empresa tem que pensar, bom, se eu abrir para um Open Innovation, para uma ideia minha ir para o mercado, ou uma ideia de fora entrar na minha empresa, eu tenho que Sim. ter uma estratégia por trás do Open Innovation. Então, Para comandar existem tudo o isso. Open Strategy, né? Quer dizer, É isso mesmo. como pensar o Open Innovation? Estou aberto estrategicamente para isso? Como que isso pode, do lado positivo, né, da gestão Sim, desse processo sim, sim. acontecer, né? Ou seja, Perfeito. o Open Innovation ele não é uma coisa assim, ele é aberto para ideias, mas ele está sob uma gestão estratégica e corporativa. Que faz Muito, parte do e alinhamento da muito organização. interessante, por sinal, você É. tocou um ponto muito interessante, né? Que é o famoso paradoxo que a gente comentou ali, né? É o comando e controle, não adianta, eu não tenho open strategy. Eu estou na Exatamente. colaboração e autonomia. Eu estou Eu para o tenho que estar outro lado. aberto para essa situação, É, enxergar isso estrategicamente e falar, não, tá, caminho aberto para a inovação. Né? A inovação não vem só de excelente. dentro, ela vem de fora também, vem do mercado. Excelente. Agora a gente está aguardando aqui, no momento aqui do nosso programa, a sua dica para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, para a gente fechar com chave de ouro aí todo A esse minha nosso dica, bate-papo, André. Calma a aí, minha vai dica, pensando aí, calma, calma, ah, vai pensando, tá respira, bom. porque agora é o momento, pessoal, né, a nossa audiência já sabe aqui, é o momento do nosso programa que eu chamo aqui o bloco da Breaking News no ar, com o professor Vanderlei Marinho, que vai falar aqui para nós, né, sobre a dica de hoje. Vamos lá. Não, a dica de hoje, ela é uma coisa assim não é uma novidade, vamos dizer assim, né? A dica realmente é continuar se dedicando, continuar estudando, né? Continuar aberto, né, às oportunidades, né? E o paradoxo que você citou, né, junto com esse processo de dedicação, né, e que posso traduzir numa palavra que é perseverança, né, a gente tem que ter Certo. perseverança, é você realmente administrar o tempo, né? E aí a dica de você administrar o tempo, né, não é ninguém tem falta de tempo. A grande sacada do tempo é você falar assim, ó, eu tenho 24 horas e todo mundo tem 24 horas. Então, o problema não está nas 24 horas, o problema é até o que você está fazendo nessas 24 horas. Né? A equação que te ajuda a pensar nisso não é falar, eu tenho falta de tempo. Peraí, o tempo do Hans, 24 horas, o tempo do Vanderlei, 24 horas. O que o Hans está fazendo nas 24 horas e o que o Vanderlei está fazendo nas 24 horas? Né? Como é que o que nós estamos colocando de atividades nesse processo que às vezes nos impedem de perseverar? Né? Essa perseverança, essa determinação, essa busca, essa dedicação,
né? Ela vai desse encanto também, desses resultados que você obtém com o tempo. Então, o tempo está definido em função do que você faz com o tempo, são as atividades estratégicas que você definiu que vai fazer e vai alcançar, né? O que foi bonito na parte da academia, quando nós fizemos, vou fazer a Uhum. faculdade, você sabe que você traçou uma estratégia. Durante Sim, 5 anos você estava naquele projeto, né? E o exato. bonito da história é 5 anos depois você está com o diploma na mão e fala, olha, consegui essa etapa, venci essa etapa, né? Esse é um Isso aí. bom exemplo de estratégico acadêmico. Agora, corporativo, né? Tracei essa meta, 5 anos depois, eu alcancei aquela meta, superei aquela meta, fiquei Sim. aquém daquela meta, né? Aham. É o exercício da estratégia, e ela é temporal. Excelente, perfeito. Então aí, né, já vai essa dica, perseverança é o cair e levantar, mas seguir em frente. Frente àquilo, a proposta de valor que você comentou muito bem. Excelente, muito obrigado pela dica aqui. E o tempo, né, 24 horas para o bem e para o mal são para todos nós. É para todo mundo, essa é a sua vantagem. Agora, administra 8 essas horas 24 para horas. trabalhar, para mais ou para menos, né, 8 horas para dormir, para mais ou para menos, e 8 horas para fazer o que a gente bem entender. O que que eu estou fazendo com essa hora livre? Qualidade de vida e também, né, alavancar aí as competências e tudo mais. É profissional e pessoal, tudo no mesmo tempo. A administração do tempo é o grande fator aí decisório para a gente potencializar aquilo que nós temos melhor. Muito bom, Wanderlei, obrigado mesmo pela dica aí. E você que está nos acompanhando sabe que você pode nos ajudar aqui a esse programa continuar no ar. A Web TV Fraternidade São João Paulo II também continuar com a sua obra de evangelização no Brasil todo e também fora do país, por duas maneiras. Uma, você pode fazer uma doação espontânea nesse QR Code que está aqui abaixo da nossa tela e ajudando essa obra de evangelização. E também você pode adquirir produtos e artigos religiosos na loja FSJPI Store lá no Instagram. Você pode adquirir em qualquer lugar do Brasil e receber na sua casa produtos para engrandecer aí a sua alma, aumentar a sua espiritualidade e também você dar de presente e ajudar essas pessoas que estão à sua volta também com esses produtos para que aumentem a sua vida espiritual. E para isso, aqueles que estão aqui em São Paulo podem ir lá na loja física que fica em frente à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Santa Rosalia, que você pode adquirir na loja com os irmãos e irmãs que vão estar de braços abertos. E Wanderlei, desses braços abertos que nós, né, agradecemos você, um grande amigo, parceiro aí de negócio ao longo dessa nossa jornada acadêmica, ter pelo seu carinho, a tua toda, né, transparência em ajudar a entender sobre esse futuro da estratégia corporativa, né, que você trouxe com muita assertividade para nós, independentemente do tamanho do negócio, ajudando a gente a refletir e ter insights aqui para começar a fazer, né, o quanto mais tempo demorar, pessoal, mais tempo você vai demorar para iniciar, mais tempo você vai demorar para chegar no seu resultado, né, Vanderlei? Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu tempo aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Hans, a você, ao seu público, né, por estar aqui nos ouvindo e espero realmente que tenha contribuído aí para o conhecimento e para a empolgação e para a perseverança, né, no alcance dos resultados que vocês esperam e almejam. Com toda certeza, ajudou muito e sinta-se convidado para outras vezes aí, para a gente conversar um Estou pouco mais aberto a todos sobre os convites que a você fizer. estratégia. Excelente, muito obrigado. Então, você que nos acompanha, agradeço a sua audiência, o seu momento nessa manhã conosco aqui. Já te desejo uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana, porque na próxima sexta você tem um encontro marcado comigo às 8h15 da manhã. Até lá, um grande abraço. Valeu, Vanderlei. Valeu, Um obrigado. Tchau, abraço tchau, grande, meu gente. amigo. Um Tchau, abraço para tchau. todos.